ouvir a palavra, a pastora Miriam estará trazendo a mensagem aos nossos corações. Vamos orar por ela? Então estenda as mãos para cá. Senhor, usa a tua filha. Nós pedimos, porque sabemos que somos necessitados da tua palavra. E ela é o canal por qual a tua palavra chega até nós, trazendo o Senhor Jesus pela Bíblia, a palavra viva, a palavra revelada, que os nossos corações se sarem ao ouvir a tua voz. Que o Senhor cure a tua igreja, cure os teus filhos através da mensagem. Usa a vida da tua filha em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, por essa noite maravilhosa na presença de Deus, para aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor, que a palavra é inesgotável. Às vezes a gente pensa, mas vai ficar tantos dias falando de um mesmo assunto, será que não vai ficar saturado? Não fica, porque a palavra ela se renova todos os dias. Todos os dias nós temos algo para Deus tratar, para Deus curar, para Deus transformar. E se nós estivermos atentos, com amor e confiança na palavra de Deus, a cada dia nós vamos nos tornar um filho de Deus com mais características que é necessário ter, Um filho de Deus, ele precisa ser aprimorado, ele precisa ser lapidado. E a palavra dele vem todos os dias fazer isso conosco. Eu gostaria que nós lêssemos o texto base, um dos textos base dessa lição. Eu não vou fazer um acompanhamento aí fiel com a revista, tá, irmãos? Mas nós vamos ler Lucas 19, do 1 ao 10. Uma passagem super conhecida, que foi sugerida na lição 9, o perdão acompanhado de restituição. Vamos ler então. Obrigado, irmão. Até o 10, E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, amados? Zaqueu naquele dia, ele não imaginava que dia seria aquele na sua vida, Acho que ele saiu cedo de casa para trabalhar, fez ali sua rotina, tudo que ele sempre fazia, mas ele não esperava que a curiosidade dele, porque ele foi curioso, ele queria saber quem era Jesus. Ele não sabia que a curiosidade dele iria levá-lo ao maior e melhor encontro da vida dele. E que aquele encontro faria toda a diferença na vida dele. Aquele encontro seria transformador e libertador.
Quando Jesus olhou para cima daquela árvore e o chamou pelo nome e disse que pousaria em sua casa, Zaqueu já desceu dali outra pessoa. Ele já era outra pessoa, ele já estava consciente dos erros dele e ele sentiu necessidade de dividir a riqueza dele, repartir com os pobres a riqueza dele e devolver para aqueles que ele cobrou a mais 4 vezes mais. Então ele naquele momento, naquele encontro, ele foi cheio de luz. A luz do Senhor iluminou todo o ser dele e ele enxergou que ele não estava sendo uma pessoa honesta e também ele desejou ajudar os pobres. Ali, se ele só devolvesse o que ele pegou a mais, ele já estaria certíssimo, porque ele devolveu até 4 vezes mais, que seria muito, muito justo, né? Mas ele também desejou repartir a riqueza dele. Ali no começo fala, ele era um homem rico e ele desejou dividir, repartir a sua riqueza com os pobres. Ele teve um entendimento, uma transformação de entendimento ali maravilhosa. Foi instantâneo, porque ele desejou ver Jesus. Ele nem sabia por que ele desejava ver Jesus, mas Jesus já conhecia ele pelo nome e já falou para ele descer daquela árvore, porque ele ia ficar na casa dele. Que honra, que maravilha receber o Senhor em casa. E nós recebemos o Senhor em casa, amados. Nós já recebemos o Senhor na nossa vida, no nosso coração, e nós temos que receber Ele todos os dias. Todos os dias nós temos que ter esse encontro com o nosso Senhor, porque todos os dias nós precisamos ser transformados, todos os dias nós precisamos dEle clareando a nossa mentalidade, nos dando entendimento daquilo que ainda não temos. Esse encontro com Jesus tem que ser todos os dias, como era lá no jardim, quando Deus pôs Adão e Eva ali. Todos os dias, na virada do dia, Ele ia ali se encontrar com eles. Então, todos os dias nós precisamos estar diante do Senhor, buscando Ele, buscando sabedoria nele, buscando entendimento, buscando como viver nesse mundo dignamente, digno como filho de Deus, né? A palavra fala que a criação espera a manifestação dos filhos, e isso é uma manifestação de um filho, se encontrar com Jesus e já desejar fazer o bem, já desejar fazer o que é correto, o que é justo, o que é certo. Então nós não podemos ter uma vida de cristão acomodada, uma vida, tal dia eu vou lá na igreja, ouço a palavra, me alimento e está tudo bem. Não, essa palavra ela precisa ser viva em nós, ela precisa mexer conosco, ela precisa nos incomodar, nos confrontar, nos fazer entender a maneira correta de andar diante de Deus. Então, nós fomos perdoados por Deus, fomos recebidos por Ele. Então, nós precisamos ter em nossa mente a necessidade de perdoar os nossos irmãos. De perdoar os nossos irmãos e de sermos perdoados também pelos nossos, receber e oferecer perdão para os nossos irmãos, assim como é com Deus. Todos os dias nós temos que estar diante de Deus e pedir perdão para Ele das nossas falhas com Ele. Aquilo que nós falhamos com Deus, nós vamos pedir perdão a Deus, nos consertar com Deus. Aquilo que eu peco contra o meu irmão, eu preciso pedir perdão para o meu irmão e me consertar com o meu irmão, senão eu não posso nem estar ofertando um culto a Deus, uma oferta a Deus, se eu não estiver consertado com o meu irmão. Isso é muito mais delicado, mais detalhado e mais importante do que a gente pensa. Todos os dias nós precisamos estar com o nosso coração limpo, com o nosso coração livre, com o nosso coração pronto
para Deus fazer aquilo que Ele quer. Então, se eu peco contra Deus, eu peço perdão a Deus e sou perdoada por Ele. Se eu peco contra o meu irmão, eu preciso me reconciliar com o meu irmão. E se eu prejudicar o meu irmão em alguma coisa material, se eu pedir alguma coisa para o meu irmão e falar que devolvo e não devolvo, se eu pedir algo para o meu irmão e disser não, pode confiar que tal dia eu coloco na tua conta de novo o valor que você me emprestou, e eu não fizer isso, eu estou muito errado. Não adianta eu chegar no meu irmão e falar, irmão, perdoa, tá? Eu peguei lá tal coisa, não devolvi. Não basta isso. Não basta eu pedir perdão, eu preciso restituir aquilo no qual eu prejudiquei o meu irmão, eu lesei o meu irmão. Então, eu estava lendo algumas coisas, né, sobre, às vezes, vamos supor, eu pego um livro emprestado com alguém e esqueço. Leio o livro, boto o livro na minha estante, aquele livro não é meu, é do meu irmão. Ele não me deu o livro, ele me emprestou, eu preciso devolver. E são coisas pequenas que a gente precisa prestar atenção para que possamos ser justos. Não podemos prestar atenção só naquilo que é grande. Se eu tivesse pego o carro do meu irmão e não devolvido, aí sim era importante. Mas um livro, um disco, antigamente a gente emprestava disco, né? Com uma dor no coração, mas emprestava. Mas é assim, amados, é nos detalhes mesmo, é nas pequenas coisas mesmo que às vezes a gente passa por cima e o nosso coração vai ficando pesado, vai ficando estranho, vem uma tristeza, a gente não sabe de onde vem, é porque não estamos em obediência, não estamos corretos com o nosso irmão e automaticamente com Deus também não, né? Porque nós fomos ensinados. E por acaso também, se nós prejudicarmos alguém moralmente, vamos supor que levante uma calúnia, uma mentira sobre alguém, e aquilo se espalha e aquela pessoa fica muito mal, fica prejudicada, e a culpa é minha, e quando eu entender isso, eu preciso me retratar com o irmão, e também diante daquelas pessoas a quem eu caluniei, aquele irmão. Preciso assumir meus erros, preciso assumir minha responsabilidade. Se eu não puder falar em público, eu chegar em por uma daquelas pessoas para quem eu caluniei aquele irmão e dizer, olha, aquele irmão não tem culpa de nada, a culpa é minha. Eu que fiz errado, eu que falei o que não devia. É o correto, amados, por mais, às vezes, estranho que isso possa parecer para nós, o correto é assim, como a palavra fala, como a palavra ensina. Então nós precisamos ter essa consciência. Eu não sei se alguém aqui viu, no começo, na primeira semana de janeiro, saiu uma notícia em alguns portais de notícia aí na internet, que um homem lá de Santa Catarina tinha levado embora para a casa dele um cobertor de um hotel em 1993, 30 anos atrás. E agora, no dia 5 de janeiro, ele foi lá no hotel devolver esse cobertor. É engraçado, mas eu fiquei imaginando o que aconteceu com essa pessoa. Primeiramente, porque ele ficou esses 30 anos, e o cobertor, puseram até a foto dele lá, não estava velho. Eu acho que ele nem teve coragem de usar, mas ficou lá com ele por 30 anos. Aí ele escreveu uma carta para esse hotel, nem sei se eram as mesmas pessoas que eram donos desse hotel, na reportagem não tinha detalhes. Ele escreveu mais ou menos assim: fui muito bem recebido nesse hotel no ano tal, mas por uma falta de maturidade minha, eu levei esse cobertor embora, mas eu estou muito arrependido e agora estou aliviado de estar devolvendo. Então a história terminou ali, eu não sei detalhes, mas se você quiser pesquisar depois, pesquise o homem que devolveu o cobertor.
Então fiquei pensando, será que esse homem não tinha consciência do que ele fez durante aquele tempo? Ou será que agora veio uma verdade de encontro a ele e ele sentiu a necessidade de ir lá restituir, né, devolver aquele cobertor que não era dele? Ou ele ficou esses 30 anos incomodado, angustiado e não fez nada a respeito daquilo? Então, amados, se algo está nos incomodando, nos agoniando por algo que nós fizemos, não vamos esperar 30 anos para resolver isso. Vamos resolver o mais rápido possível, porque vai ser bom para todos quando a gente enxerga logo aquilo que a gente precisa consertar e vai e faz. Que nós não sejamos vagarosos no cuidado, né? Tem uma palavra que diz assim: não sejais vagarosos no cuidado. E isso é um cuidado, é cuidar para não ficarmos injustos, não ficarmos não de acordo com a vontade de Deus. Por mais que as coisas não sejam de uma grandiosidade de preço, de valor, mas não é nosso, não devemos deixar que aquilo se torne uma coisa que tire nossa paz. Porque o ato do perdão, ele já em si, ele restitui muitas coisas. Ainda que não sejam objetos, mas ele já restitui a paz, a alegria, o alívio, a amizade, a boa convivência. O perdão em si, ele já restitui tudo isso. Porque às vezes, vamos por lá no trabalho, duas pessoas discutem e fica aquele ambiente ruim, uma não quer ceder, a outra não quer ceder também. E quando alguém cede e entende, vai lá e pede perdão e é perdoado, o ambiente fica gostoso, fica alegre, fica bonito, né? Então, nessas mínimas coisas também faz muita diferença. Eu falei de não esperar 30 anos para fazer alguma coisa, mas eu quero contar uma rápida experiência minha, só porque me veio muito forte isso na mente hoje. Se eu chorar depois, vocês desculpam, tá? É um assunto assim, sensível para mim. Eu e meu pai tínhamos um relacionamento muito bom. Muito bom mesmo. Meu pai era uma pessoa ótima. Ele era bravo, mas ele era muito legal também. Muito brincalhão. Nossa família sempre teve assim uma coisa de ser muito brincalhona, né? Como minha mãe morreu muito cedo e meu pai ficou com 10 filhos e ele era pastor e também trabalhava fora, não dava para se esperar uma coisa assim, de um cuidado muito particular para cada um desses filhos. Mas como eu era uma das menores, acho que eu fui um pouco mais privilegiada ali, porque os pequenos sempre têm uma atenção a mais, né? Então, era tudo muito bem com meu pai. Quando eu fiquei adolescente e quase jovem, eu tinha umas contrariedades no meu coração. Porém, nossa família, meu pai, nos ensinou assim, a nunca retrucar com o pai, a nunca bater boca com o pai, nunca assim, questionar, bater de frente com o pai. Eu nunca fiz isso. Mas eu tinha algumas coisas no meu coração, coisa de adolescente mesmo, que eu guardei só para mim, né? Mas a nossa vida ia tudo tranquila e tudo bem. Quando foi um dia, eu não me lembro agora o ano certinho, mas faz mais de 15 anos, quase uns 20, que o meu pai se foi. Uns 15 anos. Meu pai já morava em São Paulo, eu já era casada, já tinha as meninas, morava aqui em Rio Preto. Aí eu falei assim, um dia acordei com uma coisa muito assim queimando no meu coração, de desejo de ir na casa do meu pai, mas era tudo muito difícil, não dava para ir todo mundo, teria que ir de ônibus. Então eu falei com a Anísio, eu posso ir na casa do meu pai esse fim de semana? Eu vou sábado e volto domingo. Ele falou sim, eu fico com as meninas e você vai. A Dani já era grandinha, a Dali era bem pequenininha.
E eu não sabia o que eu ia fazer lá, mas foi uma vontade muito grande de estar com meu pai. Aí eu cheguei lá, avisei ele que eu ia, cheguei lá, ele, ô filha, que bom que você veio. O que foi? Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, pai. Fiquei com vontade de vir aqui ver o senhor, tomar um café com o senhor, bater papo. Ele amava um cafezinho e um bate-papo, né? Aí sentamos ali na mesa, ele fez o cafezinho e ficamos conversando. Aí eu falei, pai, eu queria falar para o senhor que o senhor é um pai maravilhoso para mim, que eu não posso reclamar de nada do senhor. Nós ficamos sem a mãe, o senhor era meu pai e minha mãe. De vez em quando eu ligava para o meu pai no dia das mães. Eu ligava no dia dos pais e ligava no dia das mães também, porque ele foi isso. Aí ele começou a chorar. Não, filha, eu não fui isso, eu não fui aquilo, eu falhei tanto. Falei, pai, falhas todos nós temos, mas o senhor tem tantas qualidades, o senhor me mostrou tanta coisa tão importante, e eu vim aqui para falar isso para o senhor. E eu vim também, pai, para pedir perdão de umas coisas para o senhor. Ele, pelo amor de Deus, menina, você nunca me fez nada de errado. Eu falei, fiz sim. No meu coração, muitas vezes eu fiquei contrariada com o senhor. Muitas vezes eu desobedeci o senhor sem o senhor saber. E eu vim aqui pedir perdão para o senhor, pai, por essas coisas. Ele falou, filha, mas isso não é importante. Eu falei, é importante. Eu menti, eu não fui sincera com o senhor. Muitas vezes eu tive pensamentos sobre o senhor que o senhor não merecia, porque o senhor fazia o melhor que o senhor podia. Enfim, irmãos, nós ali nos abraçamos, choramos, rimos, tomamos café, conversamos mais um dia inteiro e eu vim embora. E foi muito bom, irmãos. Eu vim de lá tão leve, tão maravilhada, tão feliz por ter feito aquilo. E meu pai estava ótimo. Meu pai ainda tinha 77, 78 anos, um homem muito forte, muito ativo. Ele vivia ligando para o Anísio e falando assim, Anísio, eu ainda vou ir para Rio Preto construir umas igrejas com você. Ele era aquela pessoa muito disposta. E aí, o que eu queria concluir com isso? Que daí 15 dias eu voltei para São Paulo. Mas eu não vi mais meu pai. Eu fui lá enterrar ele. 15 dias. Então eu não sabia que aquele era meu último encontro com ele. Mas era. E graças a Deus que Deus me tocou para eu fazer aquilo. Não era nada grave, eu não tinha mágoa com meu pai, não tinha nada. Foi uma coisa tão singela, tão simples, mas que fez tanto. Me deu um significado muito, muito bom, muito grande para a minha vida. Então, amados, não vale a pena. Não vale a pena guardar mágoa, recusar um pedido de perdão. Não vale a pena bater o pé e falar, eu não vou lá pedir perdão porque não é justo, eu não estou errado. Não vale a pena. Não vale a pena, porque o nosso Senhor não fez nada disso conosco. Já pensou se Ele falasse, não vou perdoar não, porque eu não fiz nada de errado? Já pensou? Então, são coisas tão pequenas, tão básicas, que nos ensinam tantas coisas. Eu penso assim, que quando nós não conseguimos perdoar, pedir perdão e liberar perdão, nós ainda estamos com dificuldades de entender o amor de Deus para conosco. Eu queria que a gente lesse Romanos 5:8 para entender isso um pouquinho. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou nós não sermos mais pecadores. E o que tem? Eu estou falando mais de amor do que de perdão no caso, mas é que uma coisa é tão ligada à outra, que não tem como separar essas duas coisas. Se eu amo, eu perdoo. Se eu perdoo, eu amo. E eu fui amada primeiro, eu fui perdoada primeiro. Ele nos amou primeiro e nos perdoou primeiro. Então jamais nós podemos recusar de pedir perdão
ou de liberar perdão para alguém. Eu tenho uma passagem da Bíblia que, para mim, particularmente, é uma das mais tristes que eu encontro, que está em Gênesis 4. Nós vamos ler do 3 ao 10. Gênesis 4. E aconteceu que, a cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Irmãos, por uma maldade do coração, por uma ira de não ter feito o que é certo e não ter sido aceito, ele se irou a ponto de matar o irmão. Eu acho essa passagem tão triste, porque no versículo 7, o Senhor deu a chance para ele: se você fizeres bem, fizer o que é certo, você não será aceito. Ele ainda não tinha matado o irmão dele, e Deus deu a chance para ele: faz o que é certo e você será aceito. Mas ele não fez. Aí no versículo 9, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão. Irmãos, eu sinto uma distância de amor tão grande ali. Irmãos, e quantas vezes no meio de nós alguém está passando por algo e alguém chega em mim e fala: você viu o irmão lá como está? Você fala: sei, o que tenho eu a ver com a vida do meu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? E aquele irmão pode estar morrendo, e nós não vamos nos mover, porque o nosso coração está endurecido, porque o nosso coração está se achando injustiçado. E ali o coração e a mente de Caim foi engolido pelo mal, foi obscurecido pelo mal. E ele não se arrependeu. Ele poderia se arrepender ali, ele poderia se arrepender, e ele seria perdoado. Ele ia colher as consequências do que ele fez? Sim, mas ele seria perdoado. Vamos ler o versículo 13 do 4. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que a possa ser perdoada. Ele que falou isso, não foi Deus. Deus não falou para ele: a sua maldade é maior do que possa ser perdoada. Foi ele mesmo. Ele estava tão embrutecido, endurecido, tão enrijecido pelo mal, pela ira, por tudo aquilo que ele fez, que ele disse que não poderia ser perdoado. Que coisa mais triste, irmãos, quando nós nos endurecemos, quando nós nos tornamos como uma pedra diante de Deus, e não nos quebrantamos, e não dissemos: Deus, socorro, eu errei, eu pequei, eu sou um miserável, me perdoa, me socorre, Deus. E Ele fará isso, mas depende de nós termos essa atitude. Vamos ler agora uma passagem em primeira carta de João,
1 João 3, do 10 ao 15. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. 15. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Meu Deus, meu Deus. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Irmãos, eu tremo quando eu leio essa palavra. Ela é muito forte, irmãos. Nós não temos o direito de odiar. Não. Não temos o direito de não perdoar. Não temos, irmão. Por mais grave que seja aquilo que fizeram a nós, nós não temos o direito. Nós não temos o direito, porque nós fomos tão perdoados e tão amados, que nós não temos esse direito. E eu quero ler um último versículo para a gente encerrar essa palavra. Eu não sei nem se eu me fiz entender aqui, se eu misturei alguma coisa, mas tudo que eu orei e busquei, e foi assim que eu recebi essa palavra. O perdão e o amor não tem como estarem em lugares diferentes. Nós vamos ler Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Não devemos dever coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. Em qualquer circunstância que o nosso irmão se encontrar, nós devemos a ele amor. Não importa o que ele fez, nós devemos a ele amor. Não importa se ele está nos odiando, nós não podemos odiá-lo, nós devemos amá-lo. É difícil? Claro que é, mas o nosso Senhor nos ensinou. O Senhor passou por tudo isso e continuou amando. E lá na cruz, Ele disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. O nosso Senhor deixou todo o ensinamento necessário, amados, para que a gente tenha coragem de amar e de perdoar. Amém, queridos? Eu preciso muito disso, irmãos. Eu preciso muito aprender mais isso, praticar mais isso. Amar como Cristo nos amou. Amar o meu irmão e só dever amor para ele, seja em que situação for. E esse irmão, ele pode ser irmão aqui da igreja, irmão lá de casa, irmão lá do meu trabalho. Todos irmãos, todos. Não tem esse que eu amo mais, então é mais fácil perdoar. E aquele que eu não suporto, eu não vou perdoar. Eu preciso amar e perdoar a todos. Porque foi assim que o Senhor me amou e me perdoou quando eu era ainda pecadora. Quando eu ainda entristecia muito o coração do meu Senhor. Então eu preciso muito disso. Se você precisa também, fique de pé e vamos orar. Vamos pedir isso ao nosso Senhor. Vamos clamar a Ele. Que Ele nos faça olhar para isso todos os dias, nos encontrarmos com Ele todos os dias e dizer: Senhor, fica na minha casa hoje, entra, fica. A casa hoje somos nós mesmos.
Que o Senhor esteja morando em nós todos os dias e nós prestando atenção em como nós tratamos Ele dentro de nós, em como nós obedecemos Ele dentro de nós, em como nós desejamos fazer a vontade dEle dentro de nós. Pai querido e amado, eu te louvo e te bendigo pela tua palavra, porque ela vem mesmo, Senhor, para nos confrontar e nos ensinar. A tua palavra é boa, Senhor, a tua palavra ela é vida, ela é vida, Senhor, e é disso que nós precisamos. Nós precisamos estar vivos na tua presença, nós precisamos estar, Senhor amado, alimentando tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é honesto. Senhor, nós precisamos olhar para o nosso irmão com o mesmo amor com que nós fomos olhados por ti. Senhor querido, nos dá, Senhor amado, um coração renovado, um coração quebrantado, um coração igual ao teu, Senhor. Como nós precisamos disso mais do que nunca, porque o mundo está transbordando ódio, transbordando guerra, transbordando diferenças, Pai, mas nós precisamos transbordar o teu amor, ó Pai. Nós precisamos transbordar vida, nós precisamos transbordar perdão, transbordar vida eterna, Senhor, para essas pessoas, meu Pai. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a cada dia, ó Pai querido, a fazer a tua vontade, que é amar os nossos irmãos, que é dar a vida pelos nossos irmãos, que é perdoar e sermos perdoados pelos nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, um coração que perdoa, que ama, um coração sábio, inteligente. Ah, Senhor, para a gente não guardar nada do que não produz vida, para a gente não guardar nada em nosso coração que seja prejudicial ao nosso espírito, que seja prejudicial aos nossos irmãos. Que o nosso coração se quebrante a cada dia para olhar e conhecer as suas falhas e buscar com rapidez o arrependimento, para que o sol não se ponha sobre a ira, sobre o pecado, mas que todos os dias a gente se quebranta na tua presença. Vamos orar pelo senhor Casagrande, amigo do nosso irmão Serginho, orar pela nossa irmã Cristina, orar por todos que estão doentes que você conhece. Que o Senhor traga cura, traga restauração. Jesus, o teu amor nos alcançou no Calvário. O Senhor levou sobre si toda a nossa doença, toda a nossa enfermidade. O Senhor levou sobre si a nossa culpa, que é a maior do mundo. Nada existe igual à nossa culpa, Senhor, porque ela te ofendeu pessoalmente, mas o Senhor levou. Pai, o Senhor nos perdoou. Por isso, Pai, nós oramos e cremos na restauração, na saúde, na força, no bom ânimo, na ousadia que vem do Espírito Santo, para cheio do Espírito Santo a gente expulsar todo o mal, expulsar toda a doença, toda a força do inimigo e declarar saúde aos seus filhos. Pai, que nesta noite o teu Espírito se derrama sobre toda a igreja, que todos recebam saúde física, saúde espiritual, saúde, Senhor, mental, em todas as áreas, que nós sejamos saudáveis, Pai.
que ao toque das tuas mãos sejamos restaurados nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Nós vamos estar orando agora pelo mês de setembro. Ô Erasmo, vem cá fazer essa oração pelo mês de setembro, para que Deus continue derramando graça e o nosso coração continua cheio do Espírito, cheio de perdão e cheio de amor. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, chegamos ao mês de setembro, Pai, e pedimos, ó Deus querido e Senhor amado, que o Senhor continue nos guardando de todo mal, Pai. Como foi dito aqui, Senhor, vivemos num mundo com ideologias contrárias à Tua palavra, vivemos num mundo de ódio, num mundo, Senhor querido e Senhor amado, onde as pessoas estão andando contrário à Tua vontade, mas nós, ó Deus, estamos aqui nessa noite, Senhor, orando pelo mês de setembro, porque acreditamos, Pai, que a nossa esperança está em Ti, Senhor. Ah, Deus querido e Senhor amado, que todo mal, toda força contrária à Tua vontade, toda força maligna, todo laço de passarinheiro caia por terra, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. E ó Pai querido e Pai amado, em setembro, Senhor, com toda certeza absoluta e com toda fé, Senhor, no Teu poder, ó Deus, nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.